Olá, me chamo Kayla Figueiró e hoje eu vou apresentar a minha sequência didática, o movimento em uma dimensão, usando o FET. Neste projeto será trabalhado o movimento retilíneo uniforme, MRU, e o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Para esta sequência didática, vou utilizar o simulador Movimento em 2D, do FET, que aborda o movimento de projéteis. Esse simulador permite que os estudantes visualizem como diferentes variáveis afetam o trajeto e as características do movimento em duas dimensões, o que é fundamental no ensino de física no ensino médio. Iniciaremos a aula 1 com a introdução ao movimento de projéteis. Objetivo: compreender os conceitos básicos de movimento de projéteis e as variáveis envolvidas, ângulo, velocidade inicial, gravidade. Então, aqui está elencado o conteúdo, as atividades e os questionamentos que a gente terá ao longo dessa primeira aula. Então, a gente vai ter toda a introdução ao movimento em duas dimensões, definição de projétil e as forças envolvidas, descrição dos parâmetros que afetam o movimento, ângulo, velocidade, resistência do ar. As atividades, então, serão propostas com base na exploração inicial do simulador FET, movimento 2D, alteração dos parâmetros no simulador e observação das mudanças no movimento do projétil. E, ao final, o questionamento será: o que acontece com o alcance do projétil quando mudamos o ângulo de lançamento? Como a velocidade inicial afeta a altura máxima alcançada? Como a gravidade influencia o tempo de voo do projétil? A aula 2 será embasada na análise dos recursos do simulador. Objetivo: interpretar graficamente os resultados do movimento de projéteis e entender as leis do movimento relacionadas. Conteúdo: análise do gráfico de posição versus tempo e velocidade versus tempo. Introdução ao conceito de componentes horizontal e vertical do movimento. A atividade será realizar novas simulações do FET e observar os gráficos resultantes, comparar diferentes trajetórias com base nos parâmetros ajustados. Os questionamentos ao final da aula serão: qual a forma do gráfico de posição versus tempo para o componente vertical e para o horizontal? Como a velocidade muda ao longo do tempo para cada componente do movimento? O que os gráficos nos dizem sobre o movimento de projéteis no eixo vertical e horizontal? Já a aula 3 será a aplicação prática do movimento de projéteis. O objetivo é aplicar os conhecimentos sobre o movimento de projéteis para resolver problemas reais e calcular variáveis físicas. Então, o conteúdo será embasado na resolução de problemas de movimento de projéteis, cálculo de alcance e altura máxima, aplicações práticas, esportes, lançamentos espaciais. A atividade será usar o simulador para realizar previsões de movimento em situações reais e resolver problemas práticos em grupo. O questionamento ao final da aula será: como podemos usar o simulador para prever o alcance máximo de um projétil? Qual seria o melhor ângulo de lançamento para maximizar o alcance de um projétil? E como os conceitos de movimento de projéteis podem ser aplicados a esportes ou engenharia? Então, a proposta dessa minha sequência didática das 3 aulas será que o aluno, além de compreender o funcionamento do simulador, ele consiga aplicar isso em situações reais do dia a dia. Eu fico por aqui e espero que tenha gostado da minha sequência didática. Obrigada!